A Comissão Nacional de Eleições realizou hoje uma formação em liderança transnacional destinado às mulheres, membros dos órgãos de administração eleitoral dos países da francofonia. Por ocasião, a presidente da CNE avançou que o país tem cada vez mais mulheres a participarem como eleitoras inscritas na base de dados e a participar como votante em número superior ao dos homens. O contexto da liderança das mulheres e dos homens são diferentes. No que tange a liderança tradicional, baseia-se no autoritarismo e autocratismo que não favorece as mulheres. É nesse sentido que foi feita a formação de liderança transnacional destinadas às mulheres para ter a própria forma de liderar. A formação, portanto, é uma iniciativa do Fórum de Fama, ou seja, Fórum das Mulheres da RECEF, ou seja, a RECEF é uma organização que congrega todas as autoridades eleitorais do país da francofonia. Então foi criado este Fórum de Fama em 2019 com vista, portanto, a termos um espaço para refletir sobre as questões, portanto, que dizem respeito à participação das mulheres no processo eleitoral, mas também das mulheres na política no geral. Então, esta atividade que é aqui realizada na praia, que é uma formação de liderança transformacional dirigida às mulheres que trabalham na organização da gestão eleitoral no espaço da francofonia, portanto, foi organizado por esse espaço de mulheres da RECEF. Maria do Rosário Gonçalves sublinhou que com esta formação vai potencializar as mulheres a trabalharem em algumas características próprias, conforme nomeou, de maneira que encontrem a sua forma de liderar as organizações. Nós pensamos que a mulher precisa encontrar a sua própria forma de liderar. As mulheres não precisam estar a imitar ou estar, portanto, à sombra dos homens a tentar fazer o mesmo tipo de liderança. Quando nós sabemos que mulheres e homens nós temos pontos diferentes, nós temos de capitalizar aquilo que é o forte nas mulheres para termos a nossa forma de liderar, baseada, sobretudo, não no autoritarismo, autocratismo, que são características da liderança tradicional, mas uma liderança que favoreça outros atributos que as mulheres têm, designadamente a sensibilidade, a capacidade de compreensão, de construir consensos, não é? Pensamos que esta formação vai potenciar as mulheres trabalharem este aspecto e estas características próprias das mulheres como forma de encontrarmos a nossa forma própria de liderar nas nossas organizações e não estarmos, portanto, constantemente sempre a tentar igualarmos-nos aos homens no exercício, portanto, dos cargos de liderança. Segundo avançou a presidente da Comissão Nacional de Eleições, o país tem cada vez mais mulheres a participar como eleitoras inscritas na base de dados e a participar como votante em número superior ao dos homens, mas ainda há uma baixa representatividade de mulheres nos órgãos eletivos do poder político. De acordo com os dados estatísticos que fomos desagregando, portanto, confirma-se que temos mulheres a participar como eleitoras, ou seja, inscritas na base de dados, mulheres a participarem como votantes em número superior ao dos homens. Portanto, situa-se à volta de 51% como votantes nas últimas eleições, pelo que nós acreditamos que a questão da participação ela própria não constitui um problema. Não obstante, esta participação das mulheres no processo eleitoral não traduz, portanto, na representatividade das mulheres nos órgãos eleitos, nomeadamente na Assembleia Nacional, mas também no poder local, como nas autarquias locais. Ou seja, há ainda esta disparidade. Não obstante termos mais mulheres como eleitoras inscritas, não obstante termos mais mulheres a votarem, ainda temos uma baixa representatividade de mulheres nos órgãos eletivos do poder político, que é um ponto que pensamos que Cabo Verde deve continuar a trabalhar para que haja um maior equilíbrio e uma maior representatividade social, ou seja, um equilíbrio satisfatório entre mulheres e homens nos órgãos de decisão.
A formação realizada hoje contou com a participação de algumas instituições como o RCEF e OIF. É de realçar que a rede de instituições eleitorais da francofonia é constituída por 32 países da África, da Europa, das Américas e da Ásia.